Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco aí espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco aí que me acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como eu faço sempre no começo dos vídeos, agradeço a todos vocês pelo carinho, pelas críticas, obrigado aí pelos comentários. Você que está nos visitando, que ainda não é inscrito aqui no canal, fica o convite para vocês ingressarem aqui no canal, se inscrevendo. Por gentileza, ativem o sininho para que vocês possam estar a receber o conteúdo com relação ao nosso canal. A gente vai gravar nesse exato momento pré-jogo entre Vasco e Rio Branco. O Vasco hoje tem um compromisso importante contra o Rio Branco. Compromisso este que vai ocorrer no Kleber Andrade às 15h30. Esse jogo não vai ser transmitido pela TV, então fica a sugestão para vocês ouvirem ou na Rádio Globo ou na Rádio Tupi, pegar o radinho e vamos curtir o Vascão à moda antiga. O último confronto que o Vasco fez com uma equipe capixaba foi frente ao Serra neste ano pela Copa do Brasil. O Vasco venceu o Serra por 2-0, um gol de cabeça do Lucas Mineiro e o outro gol no segundo tempo do Ribamar. Diga-se de passagem, foi o último gol do Ribamar com a camisa do Vasco, nas poucas oportunidades que ele teve até aqui. O Vasco, até o momento, tem 6 confrontos em competições oficiais contra equipes do Espírito Santo. O Vasco venceu 2, perdeu 2 e empatou 2. Com relação ao jogo contra o Rio Branco, esse confronto, o Vasco fez 3 partidas contra o Rio Branco até hoje. Os jogos contra o Rio Branco são jogos dificílimos. Em 1986, o Vasco fez 3 partidas no Campeonato Brasileiro contra o Rio Branco, com destaque para a 7ª rodada daquele ano do Campeonato Brasileiro de 1986, onde o Vasco perdeu de 1-0 para o Rio Branco. O Vasco que tinha um timaço composto com Roberto Dinamite, Romário, Giovani, Mauricinho, Acácio, vários outros jogadores, Mazinho. Que saudade desse time. Vários outros jogadores que viraram ídolos e entraram eternamente para a história do Vasco. Nesta partida a qual eu citei aos amigos, o Kleber Andrade recebeu um público de 40 mil pessoas, torcida do Vasco no Espírito Santo, que é apaixonada, fanática. Ao contrário do que essa mídia prega aí, eu duvido que o Vasco tenha menos torcida no Brasil inteiro do que São Paulo, do que Palmeiras. E talvez o Vasco tenha até mais torcida do que o Corinthians e pau a pau com o Flamengo. Todos os estados que a gente vê o Vasco jogando é uma paixão que é incondicional, que não dá para poder descrever, sobretudo quando o Vasco vai à Vitória no Espírito Santo. É muito amor, é muito carinho. Os jogadores são recebidos com muito apreço, com muita paixão. Então um salve aí a todos aí do Espírito Santo. O Vasco, mais do que o jogo em si hoje, do que resultado, essa partida tem um caráter preparatório. O Vasco não vem no momento bom no Campeonato Brasileiro.
Muitos vão falar: ah, Alexandre, o Vasco ganhou 2 partidas, as 2 últimas, ainda é pouco, visto que o Vasco está na 15ª colocação. Em 9 rodadas, o Vasco ganhou apenas 9 pontos, tendo 4 derrotas, 3 empates, 2 derrotas. Então, para a grandeza do Vasco, é muito pouco ainda. Para esse jogo de hoje, o Vasco teve uma baixa aí de última hora do Marquinhos. O Marquinhos não viajou, não foi relacionado. A UOL colocou uma matéria agora dizendo que o jogador ele não viajou porque ele ainda teria contrato com o Atlético Paranaense. Eu não entendi muito bem essa história. Eu não sei como é que um jogador ele é apresentado no clube não tendo rescindido o contrato com outra equipe. Então essa matéria da UOL também ficou sem pé, sem cabeça. Depois eu vou apurar o que aconteceu, mas diante da incompetência, como a gente sabe como as coisas funcionam hoje no Vasco, tudo pode acontecer, tudo é cabível. Embora a gente tenha essa baixa aí do Marquinhos, o outro reforço, que é o Richard, vai atuar normalmente. O Luxemburgo já confirmou o Richard aí no lugar do Andrei. O Raul, ele também vai jogar hoje. Então não vai ter tanta diferença assim daquele time que a gente vem assistindo no Campeonato Brasileiro. Destaque essa semana foi o Valdívia, com boa movimentação aí nos coletivos aí. A gente fica na expectativa para ver como que vai ser o desenrolar dessa partida. É importante o Vasco priorizar, sobretudo, não apenas a parte técnica e tática, mas principalmente a parte física. O Vasco, em diversos momentos no Campeonato Brasileiro, se demonstrou muito aquém no aspecto físico, sobretudo no segundo tempo dos jogos. A gente pode citar aqui 3 partidas aqui contra o Vitória. O Vasco, melhor dizendo, contra o Avaí, o Vasco andou no segundo tempo. Tomamos um gol no final. Contra o Botafogo, jogo no Engenhão, da mesma forma. Fizemos um belíssimo primeiro tempo, mas no segundo tempo o time andou. E contra o Atlético Mineiro, jogo também em São Januário, que a gente tomou uma virada no final lamentável. Parte física deixou muito a desejar. Mas a gente crê que o Vasco vai sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Ontem foi aprovado o empréstimo lá no Conselho Deliberativo, 20 milhões. Os salários vão ser postos em dia. Pelo menos a promessa era essa. A finalidade desse empréstimo foi esse. Os jogadores vão ficar mais tranquilos, funcionários, para poder realizar o seu trabalho. Com relação aí o Rio Branco, a gente pouco sabe do Rio Branco, mas passar alguns dados aqui para vocês com relação ao Rio Branco. Rio Branco que também é conhecido de forma carinhosa lá no Espírito Santo, lá como o Brancão, o Capa Preta. Os torcedores chamam muito o Rio Branco por essas alcunhas aí. Lembrando que o Rio Branco ele é o terceiro time mais antigo lá do Espírito Santo. É a equipe que tem mais títulos capixaba, 37 estaduais conquistados até aqui. A equipe ela não vive um momento bom. Em 2017 ela caiu para a segunda divisão, para a Série B do Campeonato Capixaba. Voltou em 2018 e vai tentar aí a proeza de ganhar do Vasco aí hoje. Fato é que a torcida do Vasco hoje no Kleber Andrade vai fazer uma festa linda, vai apoiar e a gente vai acompanhar aí a moda antiga aí pelo radinho
ver como que o Vasco vai se comportar. Depois do jogo a gente volta para poder gravar um pós-jogo aqui com os amigos, para a gente debater o que aconteceu. A intenção era fazer uma live com vocês, mas a gente está impossibilitado de fazer essa live, porque a gente tomou um gancho aí no YouTube aí. Mas a gente vai se comunicando aí para poder expor aí como que foi a partida aí do Vasco aí. Então, meus amigos, esse aqui foi o pré-jogo. Agradeço a todos os amigos aí pela atenção. E Vasco neles. Vamos que vamos.